Eu nunca gostei de mexer no celular do meu marido. Não por confiança cega, mas porque sempre achei que quem procura demais uma coisa acaba encontrando outra, e eu já tinha cicatrizes demais para correr esse risco. Só que naquela manhã, a bateria do meu celular tinha morrido e eu precisava ligar pro entregador que estava com o remédio da minha mãe. Coisa simples, rápida. Ele tinha saído para levar o carro na oficina e deixou o telefone em cima da mesa da sala. Eu nem hesitei. Peguei o aparelho, desbloqueei com o código que ele mesmo me deu meses atrás, 1973, ano de nascimento dele, e abri o aplicativo de chamadas. E foi aí. Foi aí que o tempo deu um tranco no meu peito e me empurrou para um lugar do qual eu ainda não voltei. Entre as últimas ligações, estava o nome do meu genro. Sim, o marido da minha filha. E não era uma ligação só. Eram várias. Uma atrás da outra. Algumas com quase 1 hora de duração. E mensagens também. Muitas. Umas com emojis. Outras com áudios apagados. Meu sangue esfriou. Fiquei parada, olhando para aquela tela, sentindo uma onda de coisas que eu não sabia nomear. No começo, eu tentei racionalizar. Deve ser algo sobre a empresa. Ou talvez ele esteja ajudando o genro com alguma coisa. Mas lá no fundo, lá no lugar que a gente finge que não escuta, eu já sabia. Tinha algo errado. E não era pequeno. Sentei no sofá sem soltar o celular. A tela apagou, e eu encarei meu reflexo. Uma mulher que sempre deu tudo pela família. Que perdoou traições veladas. Que engoliu mágoas para manter a casa de pé. Que carregou nas costas a culpa até por coisas que não eram suas. E agora, ali, com o celular dele na mão, era como se o mundo estivesse segurando um espelho bem na minha cara. Quando respirei fundo e abri o WhatsApp, o coração quase saiu pela boca. As mensagens estavam ali, a conversa ainda fixa no topo. Eles trocavam confidências, segredos, apelidos. Eu vi um "quando vamos repetir aquilo", seguido de um emoji de fogo. Meu peito se fechou. Na hora, pensei: não, eu tô entendendo errado. Isso não é o que parece. Não pode ser. Mas cada nova mensagem era uma faca. Uma atrás da outra. Como se o universo estivesse cansado de me ver fingir e tivesse decidido me esfregar a verdade na cara. Lembrei da minha filha. Da última vez que ela sorriu, dizendo que o marido tinha ficado até tarde resolvendo um problema com o sogro. Lembrei da minha neta, pequena, doce, que corre pela sala sem saber que o mundo dos adultos é podre, confuso e às vezes cruel. Meu marido. O homem que dorme ao meu lado há quase 30 anos. Que segurou minha mão no parto. Que me viu chorar por causa da primeira traição e jurou que nunca mais. E o meu genro. Um rapaz que eu recebi como filho, que eu defendi quando minha filha quis desistir do casamento. Que sentou na minha mesa e me chamou de segunda mãe. Naquele instante, não dava mais para fugir. Não dava mais para fingir. O celular escorregou da minha mão e caiu no tapete, e eu fiquei ali, muda, com os olhos ardendo. Um arrepio desceu pela minha espinha. Sabe quando você sente que algo acabou, mas ainda não tem coragem de admitir? Foi isso. Eu sabia que nada mais seria como antes. O que eu vi naquele celular foi o estupim de tudo. E mesmo sem entender direito ainda, eu já sabia que aquela história ia me levar para um lugar sem volta. Eu ainda estava sentada no sofá, com o corpo meio anestesiado, tentando processar tudo que tinha lido, quando o celular vibrou de novo. A tela acendeu. Era ele. O nome do meu genro brilhando ali, bem na minha cara, como se fosse um tapa. Eu congelei. Por um segundo, pensei em atender. Quase atendi. Mas meus dedos não se mexeram. O toque parou e deu lugar àquela bolinha verde com o símbolo do WhatsApp. Uma nova mensagem. Só que ela veio apagada segundos depois. Aquilo me deu uma sensação horrível, como se eu estivesse sendo observada mesmo dentro da minha própria casa. Como se eles soubessem. Como se estivessem me testando para ver até onde eu ia. Peguei o celular do chão com as mãos trêmulas, e dessa vez, resolvi ir fundo. Rolei a conversa desde o começo. As primeiras mensagens eram inocentes, coisa de trabalho, de família, uns combinados sobre aniversário da minha neta. Mas aos poucos, o tom mudava. Primeiro piadinhas.
Depois elogios. Aí vinham os apelidos. Os elogios que não combinavam com o papel de sogro. Os áudios apagados. As mensagens enviadas de madrugada. Teve uma que me rasgou por dentro. A noite passada ainda tá na minha cabeça. Você tem ideia do que fez comigo? Eu li aquilo e senti uma fisgada no estômago. Quis vomitar. A sala parecia menor, o ar mais pesado. Eu me levantei cambaleando e fui até a cozinha. Abri a torneira, joguei água no rosto, me encarei no espelho da geladeira como se pudesse encontrar alguma resposta ali. Mas tudo que eu via era uma mulher cansada, traída, ridícula por ter acreditado tanto em gente que não merecia nem metade da minha confiança. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito e gritar por mim. Mas eu não gritei. Fiquei ali, muda, com a alma engasgada. Porque a pior dor não é a que te faz berrar, é a que te cala. E eu estava em silêncio. Um silêncio tão alto que fazia eco. Voltei para a sala, olhei de novo o celular. Ele não tinha mais mandado nada. Nem meu marido. Nada. Era como se, depois daquele toque, o mundo tivesse parado de se mexer. Mas minha cabeça, essa não parava. Lembrei de uma noite, 2 semanas atrás, em que ele chegou em casa estranho, meio nervoso, dizendo que tinha batido o carro no portão da garagem do prédio da empresa. Lembrei de quando minha filha contou que o marido estava ajudando o sogro com os problemas financeiros. E eu nem questionei. Achei bonito. Achei que era parceria. Mas agora, vendo tudo sob essa nova luz, tudo ganhava outra forma. Uma forma podre. Comecei a repassar mentalmente cada encontro, cada almoço em família, cada olhar trocado entre os dois. Teve um dia em que ele brincou dizendo que entrou para a família e ficou até mais bonito. Meu marido riu. Eu também ri. Mas agora, lembrando, o jeito como ele olhou para mim, não foi só uma piada. Foi uma provocação. Uma mensagem camuflada que eu não quis enxergar. E o pior, eu não sabia até onde aquilo tinha ido. Eu não sabia se minha filha sabia. Eu não sabia se minha neta estava sendo criada dentro de uma mentira maior do que qualquer uma de nós podia suportar. E naquele momento, mais do que raiva, mais do que tristeza, o que eu senti foi medo. Medo de estar vivendo um pesadelo real. Medo de não conseguir sair disso inteira. Medo de ter que contar para minha filha algo que destruiria não só o casamento dela, mas também a imagem do pai que ela sempre venerou. E medo de admitir que, no fundo, eu sabia que meu marido era capaz disso. Que ele tinha esse lado sombrio que eu sempre escolhi ignorar. O celular tocou de novo. Dessa vez, era ele. Meu marido. Eu deixei tocar. Toquei a tela, e sem pensar, atendi. Não falei nada. Ele disse alô umas 3 vezes, e eu fiquei muda. Só escutando. O som da respiração dele do outro lado da linha me deu calafrios. Eu queria perguntar 1000 coisas. Queria explodir. Mas tudo que consegui fazer foi desligar. Naquele instante, eu soube, não dava mais para voltar. E talvez, só talvez, isso tudo fosse só o começo. Naquela noite, eu não dormi. Nem por 1 segundo. Fiquei deitada na cama ao lado dele, com os olhos abertos, sentindo o peso da presença dele como se fosse um estranho. Ele respirava tranquilo, como quem não carrega nada nas costas, como quem nunca mentiu, nunca feriu, nunca escondeu. E eu ali, com o coração explodindo dentro do peito, fingindo que estava tudo bem. Fingindo que o travesseiro não estava encharcado do meu lado. Eu repassava cada mensagem da conversa com meu genro como se fosse uma investigação criminal. Mas o que mais doía não era o conteúdo direto, era o subtexto. Era o que estava nas entrelinhas. Era o que tinha sido apagado. Eram os vazios entre uma fala e outra. De manhã, ele saiu cedo. Deixou um beijo na minha testa, como fazia todos os dias. E naquele beijo tinha um gosto amargo. Porque agora eu sabia. Eu sabia que ele era capaz. E pior, que ele estava disposto a levar essa mentira até o fim. Quando ele saiu, eu fui direto ao celular dele de novo. E dessa vez, não esperei encontrar provas. Eu queria confirmar o que já era óbvio. A mensagem estava lá. Era do meu genro. Mas o conteúdo era como uma facada. Oi, meu amor. Cheguei em casa, mas ainda tô com o cheiro do seu perfume.
Se ela desconfiar de algo, finge que não sabe de nada. Te amo. Eu li aquilo e minha vista ficou turva. Porque aquela mensagem não era para mim. Era para ele. Pro meu marido. E ali, não tinha mais margem de dúvida. Não era uma conversa inocente. Não era uma amizade mal interpretada. Era uma traição. Das grandes. Das que não deixam sobreviventes. Eu senti como se estivesse caindo num buraco sem fim. E o mais cruel é que, mesmo depois de tudo aquilo, uma parte de mim ainda queria acreditar que era um erro. Que aquela mensagem tinha sido enviada por engano. Que aquilo tudo era um mal-entendido. Mas não era. Porque logo depois, ele respondeu: Você me enlouquece. Mais tarde te ligo. Ela não sabe de nada. Ela era eu. Eu era o segredo deles. Eu era idiota sendo enganada debaixo do próprio teto. Sentei na beirada da cama, com o celular tremendo na mão. E eu queria gritar, queria quebrar tudo, jogar aquela porcaria pela janela. Mas eu não fiz nada. Porque naquele instante, eu percebi que gritar não resolveria. Eu precisava saber até onde aquilo ia. Eu precisava entender o tamanho da mentira. E acima de tudo, eu precisava proteger minha filha. Porque se ela não sabia, o estrago seria ainda maior. E se ela soubesse e aceitasse, aí sim o chão ia sumir de vez. Eu não mexi em mais nada. Deixei o celular exatamente como estava. E passei o resto do dia com um nó na garganta. Fui ver minha neta. Olhei para aquela menina com os olhos do pai e o sorriso da mãe e senti uma vontade quase desesperada de poupá-la. Mas como se poupa uma criança de algo que ainda nem se revelou por completo? Como se conta para a filha que o próprio marido está se envolvendo com o pai dela? Como se encontra palavras para explicar uma sujeira dessa sem destruir tudo ao redor? Quando voltei para casa, ele já estava lá. Me recebeu com um abraço, perguntou como estava minha mãe, falou sobre o carro, sobre a política, sobre tudo, menos sobre o que importava. Eu olhava e me perguntava quantas vezes ele mentiu na minha cara e eu não vi. Quantos jantares em família aconteceram com esse veneno escorrendo pelas entrelinhas. E eu ali, servindo comida, sorrindo, tentando manter tudo em ordem, sem saber que minha casa já estava em ruínas fazia tempo. Naquela noite, eu sentei no sofá da sala e fiquei olhando pro porta-retratos da estante. A gente sorrindo num réveillon antigo, minha filha com o marido abraçados, todos de branco, como se fossemos invencíveis. Como se fossemos limpos. Como se a felicidade fosse uma certeza. E naquele retrato, tudo era mentira. O que eu descobri naquele celular não era só uma traição. Era um aviso. Um aviso de que meu mundo estava prestes a desmoronar. E eu tinha que decidir se ia ser engolida por ele, ou se ia ficar de pé quando tudo viesse abaixo. Eu passei os dias seguintes com um peso dentro do peito que não diminuía. Era como se eu estivesse carregando um corpo morto no colo e ninguém percebesse. Eu ia ao mercado, lavava a louça, sorria quando alguém puxava conversa, mas por dentro eu estava esfarelando. Depois de tudo que vi, eu não conseguia mais olhar para minha filha da mesma forma. Isso foi o que mais me doeu. Ela vinha me visitar com a neta no colo, conversava sobre coisas simples, me contava dos planos do casal para reformar o quarto da menina, e eu só conseguia observar os olhos dela, tentando enxergar algo escondido. Se ela soubesse, ela saberia esconder tão bem assim? Se ela estivesse envolvida nesse segredo, será que conseguiria olhar para mim com aquela doçura toda? Ou eu é que estava tão ferida que já não sabia mais distinguir a inocência da dissimulação? Comecei a prestar atenção em tudo. Nos horários em que meu marido saía. Nos momentos em que o celular dele vibrava e ele saía da sala para atender. Nas ligações rápidas. Nos sorrisos que duravam um segundo a mais. Comecei a me sentir louca. E talvez estivesse mesmo. Porque quando você ama alguém por tanto tempo, e esse alguém te trai com uma mentira que envolve a própria família, você começa a duvidar de tudo. Até de si mesma. Eu me perguntava o tempo todo, será que eu devia confrontar? Mas e se eu arruinar tudo à toa? E se eu estiver vendo coisa onde não tem? E se for pior do que parece? Eu não sabia por onde começar, então comecei pelo óbvio, o telefone. Esperei ele dormir e fui ver se tinha senha nova. Não tinha. O mesmo código. Quando abri o WhatsApp,
A conversa com meu genro havia sumido. Deletada. Limpinha. Como se nunca tivesse existido. Mas eu já tinha tirado prints. E guardado. Algo em mim dizia: você vai precisar disso. Aí eu fui no celular da minha filha. Esperei ela tomar banho enquanto me mostrava umas fotos da neta e deixava o aparelho na cama. Me senti nojenta por isso. Invadindo. Rastejando. Mas eu precisava saber. Procurei o nome do pai. Quase nada. Só mensagens curtas, espaçadas. Uma sobre almoço de domingo, outra sobre remédio da avó. Secas. Frias. Como se eles fossem distantes. E ali surgiu uma nova dúvida. E se minha filha não sabe de nada? E se ela é tão vítima quanto eu? E se eu descobrir tudo, contar pra ela, e isso a quebrar de um jeito que nem eu vou conseguir consertar depois? Eu passei a noite com a cabeça girando. Comecei a lembrar do passado, de coisas pequenas. De uma vez, anos atrás, quando ele chegou em casa com perfume diferente. Disse que um cliente tinha abraçado ele e o cheiro ficou. Eu acreditei. Lembrei da vez que ele trocou de celular sem motivo. Disse que o antigo travava. Eu não questionei. Lembrei da época em que minha filha e o marido passaram por uma crise estranha, sem motivo claro. Ela se afastou um pouco de mim, e eu achei que fosse só coisa de casal. Mas agora, olhando para trás, tudo parecia uma sequência de alarmes que eu ignorei. Ou escolhi não ouvir. O pior é que ele seguia agindo normalmente. Me abraçava na cozinha, dizia que me amava, fazia planos pro nosso aniversário de casamento. E cada gesto desses era como uma lâmina fria encostando no meu pescoço. Eu só conseguia pensar: como você tem coragem? Como você dorme à noite? E por que com ele? Por que com o marido da nossa filha? Era uma pergunta que me roía por dentro. Porque, entre todas as traições possíveis, essa era a mais cruel, a mais imperdoável. E mesmo assim, eu não conseguia explodir. Algo em mim segurava. Algo em mim dizia que ainda faltava uma peça. Uma explicação. Um motivo, por mais sujo que fosse. E então eu comecei a considerar uma coisa que até então parecia absurda. E se eles estivessem me usando? E se eu fosse só uma distração? Um álibi? Uma ponte para eles ficarem juntos sem levantar suspeitas? Eu comecei a observar os dois. Em silêncio. Nas reuniões de família. No jeito como se evitavam, como trocavam olhares rápidos, como pareciam nervosos quando estavam no mesmo ambiente. Eu estava começando a ver demais. E a verdade é que eu ainda não estava pronta para ver tudo. Porque tem coisas que, quando a gente enxerga, não tem como desver. Eu comecei a anotar. Sei que parece coisa de maluca, mas era isso ou enlouquecer de vez. Criei uma pasta escondida no celular com prints, horários, datas, mensagens apagadas, áudios suspeitos. Tudo que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo de verdade. O problema é que quanto mais eu descobria, menos as peças faziam sentido. Ou talvez fizessem sentido demais, e eu só não queria aceitar. Teve uma noite em que encontrei no e-mail dele uma passagem de hotel em nome do genro. Mesma cidade, mesmo dia em que ele disse estar em reunião. A desculpa: um curso de reciclagem da empresa. Não tinha curso nenhum. Tinha reserva com café da manhã incluso, e o quarto era para 2 pessoas. Aquilo foi um soco. Porque não era só traição, era planejamento. Era cuidado. Eles pensavam em tudo. E eu ali, vivendo minha rotina, dobrando roupa, fazendo lista de mercado, sorrindo para a vizinha, sem ideia de que minha vida estava sendo desmontada pelas mãos de quem eu mais amava. Eu tentava ser fria, olhar tudo com a cabeça, não com o coração. Mas como faz isso? Como ser racional quando o que está em jogo é o seu casamento, a sua filha, a sua família? Eu me pegava chorando no banho, mordendo a toalha para não fazer barulho. Comecei a emagrecer sem perceber. Meu rosto ficou mais fundo, o olhar mais duro. E, ainda assim, ninguém via. Ou talvez vissem, mas não quisessem perguntar. E uma parte de mim agradecia por isso. Porque eu não sabia o que responder. A dúvida me comia por dentro. Quem era mais covarde? Eles, por fazerem o que fizeram? Ou eu, por não fazer nada? Eu passei a gravar conversas.
Teve uma, especialmente, que nunca mais saiu da minha cabeça. Era um almoço de domingo. Estávamos todos na mesa. Minha filha cortando carne pro prato da filha, meu genro do lado, mexendo no celular. Meu marido rindo de uma piada boba do jornal. E eu ali, sorrindo por fora, mas com o celular gravando dentro da bolsa. E aí ouvi. No meio de uma fala qualquer, ele virou pro meu genro e disse: "Depois daquele dia, você devia saber que não pode me provocar daquele jeito." E os dois riram. Um riso seco, nervoso. Minha filha não notou. Continuou mexendo na comida. Eu escutei aquilo depois, umas 10 vezes. Analisei o tom. A pausa. A resposta abafada do genro. A culpa é sua. Só essas 3 palavras. Mas para mim, foi como se eu estivesse ouvindo uma confissão. Aconteceu algo. Teve um dia. Teve uma provocação. E eles lembram disso. Eles compartilham isso. Como quem guarda um segredo quente entre os dentes. Voltei à fita da minha memória. Comecei a repensar todos os eventos que pareciam banais. Os olhares cruzados. Os silêncios calculados. As saídas no meio de festas. As idas à cozinha juntos. Os momentos em que minha filha sumia por 5 minutos, e eu via os dois voltando com cara de quem não se encontraram, mas claramente tinham se cruzado. E aí o pensamento mais cruel me atravessou como um raio. Será que começou com ela? Será que minha filha descobriu e, ao invés de se afastar, aceitou? Fez um acordo silencioso? Uma troca de favores? Não. Não podia ser. Mas podia, sim. Porque eu já não sabia mais onde começava a verdade e onde terminava a loucura. E isso era o pior de tudo. Não saber. Porque o talvez mata aos poucos. É como sangrar por dentro. Você segue andando, falando, vivendo, mas tá morrendo devagarinho. Um dia, cheguei a escrever uma carta. Uma carta para ele. Pro meu marido. Eu dizia tudo. Que eu sabia. Que tinha provas. Que não fazia ideia de como ele teve coragem. Que eu me sentia morta por dentro. Mas nunca entreguei. Escondi a carta dentro de um livro velho, entre as páginas que ele nunca abriria. Porque eu ainda não estava pronta. Eu ainda precisava entender até onde aquilo ia. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Ouvir com meus próprios ouvidos. Eu precisava ser destruída por inteiro antes de me levantar. Eu não sei dizer se foi intuição ou destino, mas naquela tarde alguma coisa me empurrou para abrir o notebook antigo que ficava guardado na estante do quarto de hóspedes. Era o mesmo que meu marido usava anos atrás, quando trabalhava de casa. Achei que estivesse quebrado, mas ligou. Demorou, fez barulho, mas ligou. E ali, entre pastas esquecidas, arquivos aleatórios e nomes de projetos antigos, tinha uma pasta chamada Vídeos do Sítio. Não dei bola no começo. Abri mais por tédio do que por expectativa. Eram vídeos curtos, sem data, sem contexto. Crianças correndo. Fogos no céu. Um churrasco. Risadas. Pessoas falando ao fundo. Até que abri um. O nome era banal. Jantar _06. Eu quase fechei antes de carregar, mas algo me fez esperar. A tela abriu e o coração disparou. Era a cozinha da casa do sítio. A mesa posta. A câmera meio tremida, como se tivesse sido colocada num canto qualquer. A imagem ficou escura por uns segundos. Depois, alguém apareceu. Ele, meu marido. E logo em seguida, ele, meu genro. Eles riam de algo que não dava para entender direito. Bebiam vinho. Conversavam baixo. E então, tudo mudou. A risada cessou. A conversa virou toque. Mão no braço. Depois no pescoço. Um beijo. Direto. Intenso. E não foi um impulso. Não foi um erro. Foi íntimo. Repetido. Conhecido. Eu pausei o vídeo ali. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o notebook cair. Senti vontade de gritar, correr, desaparecer. Mas fiquei parada. Congelada. Como se meu corpo tivesse desligado por conta própria. Senti náusea. Um gosto de sangue na boca.
Meu coração batia no ouvido como um tambor. Eu não queria mais ver. Mas dei play. E vi. Vi coisas que me arrepiam até agora. Coisas que não se apagam. Que ficam cravadas na memória como um espinho. Eles se tocavam com familiaridade. Com entrega. Sem culpa. E o que mais me rasgou foi o ambiente. A cozinha da casa onde minha filha cresceu. Onde comemoramos aniversários. Onde minha neta come bolo com as mãos. Era um lugar sagrado. Profanado por duas pessoas que diziam me amar. Quando o vídeo terminou, fechei o notebook sem pensar. Saí da sala com o corpo mole, fui pro banheiro e vomitei. O almoço, a dignidade, a paz. Vomitei tudo. Chorei como criança. Me encolhi no chão frio, abraçando os joelhos, com o peito explodindo. Porque agora não era mais sobre suspeitas. Agora era real. Era visível. Era cruel. Passei a noite acordada, queimando, tremendo, ouvindo os passos dele pela casa. Ele agia normal, como sempre. Mas eu sabia tudo agora. Cada mentira, cada sorriso falso, cada beijo na testa era uma punição. Eu deitei ao lado dele sabendo que ele dividia o corpo com outro, que me traía não só como esposa, mas como mãe. E foi ali que eu entendi uma coisa que nunca mais esqueci. Tem dores que não se dividem com ninguém. Tem verdades que só podem ser carregadas no silêncio. E, naquela noite, eu carregava o peso de um vídeo que jamais vai sair da minha cabeça. Uma imagem que matou tudo de uma vez. O amor, o respeito, a inocência. Tudo morreu ali, diante daquela tela. E eu continuei ali, de pé, no meio dos escombros. No dia seguinte ao vídeo, eu fiquei horas olhando pro teto. O corpo presente, mas a mente em outro lugar. Tinha uma guerra dentro de mim. Uma parte queria levantar, jogar tudo na cara dos dois, expor, gritar, quebrar o silêncio com a fúria que estava me consumindo. Mas a outra parte tremia. Pensava na minha filha, na minha neta, no que aquela verdade faria com elas. Eu me sentia cercada, sem saída. Se eu falasse, destruía a imagem do pai que minha filha ainda tinha. Destruía o casamento dela, a vida dela. E se eu calasse, eu me destruía. Era isso. Eu ou elas. E como é que uma mãe escolhe entre si mesma e a própria filha? Passei horas em frente ao espelho, tentando me reconhecer. Mas tudo que eu via era alguém cansada, envelhecida pelo peso de algo que nem era culpa minha, mas que agora estava inteiro nas minhas mãos. Era como segurar uma bomba relógio. A qualquer momento, tudo podia explodir. E eu sabia que, se explodisse, não sobraria ninguém inteiro. Sentei na mesa da cozinha, lugar onde vi o vídeo acontecer. Os mesmos azulejos. A mesma luz. E fiquei ali, em silêncio. O relógio fazia um tic-tac irritante, como se me pressionasse a decidir logo. Meu marido chegou do trabalho. Me beijou como sempre. Eu quase vomitei de novo. Ele perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. E essa foi a mentira mais cruel que já contei na vida. Porque não estava nada bem. E ele sabia. Ou fingia que não sabia. Às vezes me olhava diferente. Como se sentisse que eu estava prestes a desabar. E talvez estivesse mesmo. Mas não naquele momento. Ainda não. Minha filha me ligou naquela noite. Perguntou se eu podia ficar com a neta no sábado. Disse que eles iam sair, só os dois. E eu senti uma dor tão grande no peito que mal consegui responder. Sim, claro. Eu disse isso com um nó na garganta. Fiquei imaginando para onde iriam. Se iam se tocar no carro. Se iam rir daquele vídeo como se fosse piada interna. Se iam me agradecer por facilitar o encontro. Eu queria arrancar esse pensamento da cabeça, mas não dava. Ele grudava como piche. Como uma gosma suja que ninguém vê, mas que vai te sufocando aos poucos. E então comecei a escrever outra carta. Não para ele, nem para ela. Para minha filha. Eu queria explicar. Contar tudo. Mostrar as provas. As conversas. O vídeo. As entrelinhas. Mas a caneta tremia.
Minhas mãos pareciam não querer escrever o que meu coração gritava. Apaguei. Recomecei. Apaguei de novo. E aí chorei. Chorei com raiva. Chorei com culpa. Porque, no fundo, eu sabia que qualquer escolha que eu fizesse ia ferir alguém. E eu não queria ser a causadora da dor. Já bastava ser a vítima. Já bastava ter que viver com as imagens na cabeça, com os sorrisos falsos, com os olhares trocados no almoço de domingo. No fim da noite, rasguei a carta. Queimei. Fiquei olhando a chama consumir o papel e desejei que ela me consumisse junto. Porque eu não sabia mais quem eu era. Se era mulher, se era mãe, se era cúmplice, se era tola. Só sabia que estava ali, sozinha, no meio de uma casa cheia. Dormi no sofá, fingindo cansaço. Fiquei ouvindo ele me chamar, perguntar se eu não ia subir. Respondi com um tô com dor nas costas. Ele acreditou. Como acreditou em todas as outras desculpas que dei nos últimos dias. E foi nessa noite, com a luz da TV piscando na minha cara, que eu entendi. Essa escolha não tinha resposta certa. Qualquer caminho ia deixar marcas. E eu precisava decidir qual ferida eu estava disposta a carregar. Há de romper com tudo. Ou há de me calar e morrer aos poucos. Só que o pior de tudo é que eu ainda não sabia qual das duas doía mais. Eu acordei no sábado com o coração disparado. Sabia que aquele dia não ia ser igual aos outros. Tinha alguma coisa no ar, um peso estranho, como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração junto comigo. Minha filha chegou com a pequena no colo, me abraçou, sorriu como sempre. E, como sempre, eu fingi que estava tudo bem. A menininha correu pela sala, espalhando brinquedos, inocente, feliz. E aquilo me doía. Porque ela era a única pura no meio dessa história toda. O último pedaço de luz. Quando eles saíram, minha filha e o marido, eu fechei a porta e encostei as costas nela. Respirei fundo. Fechei os olhos. E naquele silêncio, sozinha com a minha neta, eu tomei minha decisão. Eu não ia mais fingir. Não ia mais proteger ninguém. Quem errou, que arque com as consequências. Eu passei a tarde cuidando da pequena como se fosse a última vez. Fiz bolo, assisti desenho, penteei o cabelo dela como fazia com a mãe dela quando era pequena. Mas minha cabeça estava em outro lugar. No vídeo. Na traição. No peso que eu carregava há semanas. Quando a noite caiu e eles voltaram, agradeci com um sorriso educado. Fingi normalidade, mas por dentro, o vulcão já estava borbulhando. Esperei minha filha ir embora com a neta. Esperei o silêncio da casa se instalar. E quando meu marido veio da cozinha com uma taça de vinho na mão, eu disse: a gente precisa conversar. Ele parou. Ficou me olhando, como se sentisse que algo muito errado estava prestes a acontecer. Sobre o quê? Ele perguntou. E eu apenas disse: sobre o vídeo do sítio. O rosto dele mudou. Não teve como esconder. Em um segundo, o sangue fugiu da cara, e ele ficou pálido como cera. A taça quase caiu da mão. Que vídeo? Ele tentou disfarçar. Eu ri. Um riso amargo, cansado. Você sabe qual? Eu fui até o notebook, abri a pasta, cliquei no arquivo. Não dei play. Só deixei a tela ali, parada. Ele olhou. E naquele momento, a máscara caiu. Ele se sentou devagar, como se as pernas não sustentassem mais o corpo. Você viu tudo? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Vi, li. Escutei. E agora você vai me ouvir. E eu falei. Falei tudo. Sobre o que descobri, sobre as mensagens, os encontros, o nojo, a raiva, a decepção. E ele ouviu. Baixo, calado, sem negar. A única coisa que ele disse foi: eu não sei como isso aconteceu. Eu perdi o controle. Claro que sabe, eu gritei. Você quis. Você planejou. Você destruiu tudo com as próprias mãos. E então, pela primeira vez, ele chorou. Um choro feio, desajeitado, de alguém que não sabe lidar com consequência. Mas eu não chorei com ele. Porque as minhas lágrimas já tinham secado há dias. Eu levantei, fui até a estante e peguei o envelope com as provas. Coloquei em cima da mesa.
Isso tudo eu vou entregar para sua filha. Ele me olhou com desespero. Você vai acabar com ela. E eu respondi: não. Quem acabou com ela foi você. Ele implorou. Pediu tempo, pediu perdão, pediu silêncio. Disse que não sabia o que fazer. E eu disse: eu sei. E então me levantei. Peguei minha bolsa, a chave, e disse: ou você conta, ou eu conto. Mas alguém vai contar. Porque esse segredo não vai sobreviver mais um dia debaixo do meu teto. Saí da casa sem olhar para trás. Fui para a casa da minha irmã. Dormi lá. Pela primeira vez em semanas. Dormi. Acordei com o rosto inchado, mas com a alma um pouco mais leve. No domingo, minha filha me ligou. A voz dela trêmula. Ela só disse: ele me contou. Houve silêncio. E depois, o choro. Não dela. Meu. Porque ouvir da boca dela que a verdade tinha finalmente saído me doeu mais do que ver o vídeo. Porque agora tudo estava exposto. Não tinha mais volta. Não tinha mais desculpa. Não tinha mais proteção. A dor tinha sido liberada. E com ela, veio o primeiro passo. Não o perdão. Ainda não. Mas o movimento. O respiro. E quando tudo veio abaixo, pela primeira vez em muito tempo, eu me levantei. Os dias que seguiram foram um borrão. Não lembro direito quem ligou para quem disse o que primeiro. Só lembro da expressão da minha filha quando veio me ver. Não tinha mais aquela doçura no olhar. Tinha uma mistura de dor, confusão e algo que parecia vergonha. A gente ficou sentada na sala por um bom tempo sem dizer nada. Só o som da chaleira no fogão e a respiração pesada entre uma lágrima e outra. Quando ela finalmente falou, foi só para dizer: mãe, eu não sei como seguir. E aquilo me quebrou de um jeito que nada antes tinha conseguido. Porque ela era a parte inocente que eu tentei proteger o tempo todo, e mesmo assim, sangrou. Mesmo assim foi atingida. Eu abracei ela como se fosse criança. Não disse que tudo ia ficar bem, porque eu não sabia se ia. Mas disse que, acontecesse o que fosse, ela não estava sozinha. E isso era tudo que eu podia prometer. O pai dela saiu de casa 2 dias depois. Não discutimos. Não gritei. Não implorei. Só disse: vai. Ele saiu com uma mochila nas costas e olhos baixos. Eu fechei a porta e não chorei. Porque o luto já tinha sido vivido muito antes. Ele só estava oficializando a ausência que eu já sentia há anos. O genro, ex-genro, sei lá, não tive mais notícias. Minha filha também não quis falar. E eu respeitei. Algumas dores a gente precisa viver no escuro, até conseguir abrir a janela de novo. A neta continuou vindo aqui, toda semana, com os olhos limpos de quem ainda acredita no mundo. E por ela, eu continuei, acordando, fazendo café, plantando flores, lendo coisas que eu não entendia direito só para manter a cabeça ocupada. A dor virou parte da rotina, não mais como algo que grita, mas como um peso no peito que te lembra, todos os dias, que você sobreviveu. As pessoas perguntaram. As vizinhas cochicharam. Tiveram teorias, fofocas, olhares atravessados. Mas eu aprendi a olhar de volta, sem abaixar a cabeça. Porque quem sobrevive ao que eu sobrevivi não deve explicação para ninguém. Às vezes, de noite, ainda sonho com aquela casa no sítio. Com a mesa posta, o cheiro de churrasco, as vozes dos meus netos que talvez nem existam ainda. Sonho com o que poderia ter sido. Com o que eu achava que era. Acordo com o travesseiro molhado, mas não choro. Só respiro fundo. E agradeço por estar inteira. Porque, por mais que doa, eu fiquei. Fiquei de pé. Fiquei lúcida. Fiquei por mim. Teve um momento, pouco tempo depois, em que me sentei sozinha na cozinha. A mesma onde tudo foi descoberto. Coloquei uma música qualquer, tomei um gole de vinho e olhei ao redor. Pela primeira vez, aquele lugar não parecia mais assombrado. Não porque esqueci o que aconteceu, porque isso não se esquece, mas porque agora ele era meu de novo. O silêncio ainda dói, mas também cura. Porque depois da tempestade, vem um silêncio diferente. Não vazio,
mas cheio de significado. E foi nesse silêncio que eu me reconectei comigo mesma. Recomeçar não tem glamour. É acordar todo dia com a alma cansada e ainda assim arrumar a cama. É perdoar a si mesma por não ter visto antes. É aceitar que amar alguém não significa perder o amor próprio. Hoje eu não sei se vou amar de novo. Não sei se consigo confiar do mesmo jeito. Mas sei que, se acontecer, vai ser diferente. Vai ser com olhos abertos, com limites claros, com respeito. E se não acontecer, tudo bem também. Porque aprendi a gostar da minha própria companhia. A cuidar de mim como eu sempre cuidei dos outros. E essa, talvez, seja a única coisa boa que esse inferno todo me deixou. Agora eu caminho devagar. Não por medo, mas por sabedoria. Não corro mais atrás de respostas. Deixei de buscar culpados. Só sigo. Com as marcas no corpo e no coração, mas com a alma, em paz.